3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1, que começa a partir de agora em áudio e vídeo. Hoje é terça-feira, dia 25 de dezembro de 2018, é Natal. E hoje o 3 em 1 tem convidados especiais. Antes de apresentá-los, cumprimento o trio de comentaristas Vera Magalhães, Joel Pinheiro da Fonseca e Carlos Andreasa. Tudo bem com vocês, senhores? Feliz Natal! Feliz Natal, Silvio. Boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes e um Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. E aí, tudo bem por aí, Andreasa? Tudo ótimo, vamos com tudo. Bom, cumprimento também os nossos convidados, o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central, e o cientista político Marcelo Issa, diretor executivo do Transparência Partidária. Boa tarde, senhores, agradeço pela presença. Prazer estar aqui, Feliz Natal a todos. É um prazer também, Feliz Natal a todos os ouvintes. Muito bem, a ideia desse programa especial é, com olhos nos principais acontecimentos políticos e econômicos de 2018, tentar entender os ventos que soprarão as tendências desse ano que está começando. Já estamos prestes à posse do futuro presidente, o presidente eleito Jair Bolsonaro. Então eu queria começar introduzindo aqui um tema que permeou ali, que pontuou todos os programas ao longo do ano, seja na campanha eleitoral ou não, que se chama Reforma da Previdência. Então, eu vou aqui lançar alguns dados, os nossos convidados vão comentar e os comentaristas também, num grande bate-papo. Hoje não tem muito pergunta e resposta. Bom, recentemente o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que vai criar um conselho consultivo para a reforma da Previdência. A Secretaria, inclusive, da Previdência, vinculada a esse super Ministério da Economia, será comandada pelo deputado Rogério Marinho, e entre os nomes que vão integrar essa secretaria tem vários economistas, vários especialistas. Então eu queria fazer primeiro uma pergunta geral, vou começar com você, Alexandre. Qual é a reforma da Previdência ideal? Qual é a reforma da Previdência possível? O que esperar e quando esperá-la? Procede ali a análise de muitos especialistas de que tem que ser agenda prioritária logo no começo do governo? Acho que essa parte acho que é relativamente tranquila. Quer dizer, se a gente for olhar dentro da despesa federal, quase 2/3 está ligado a temas de previdência. Então você tem os pagamentos que são feitos para o pessoal, os aposentados do INSS, pagamentos para o funcionalismo público federal, e uma coisa que é mais ou menos relacionada, não é exatamente previdência, mas é próxima, que são os benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, basicamente o pagamento de um salário mínimo para idosos pobres com mais de 65 anos. Né? Então, isso daí representa quase 2/3 da despesa do governo federal. Então, e é o que mais cresce. Vem crescendo, seja pela demografia, vem crescendo pelo salário mínimo, e vem crescendo porque tem um conjunto de regras que leva exatamente a esse tipo de resultado. E o fato é que você tem, por um lado, um teto de gastos que limita o conjunto de gastos da União, e tem dentro desse teto um animal, que já é, como diz, quase 2/3, que segue crescendo e vai, obviamente, espremendo todo o resto. Então não tem nenhuma alternativa de fazer ajuste fiscal no Brasil que não seja mexer na questão da Previdência. Agora, precisa fazer? Precisa. O que é ideal? Assim, sem querer me estender muito, mas tem que pensar duas coisas. Você tem, primeiro, a possibilidade de reformar os parâmetros do atual regime ou de mudar o regime. Mudar o regime é uma coisa que não dá para fazer nesse exato momento. A ideia de mudar o regime seria fazer com que as pessoas que estão trabalhando hoje começassem a depositar o dinheiro para si próprias, né, e lá na frente usar esse dinheiro para se aposentar. Não dá, porque esse dinheiro é usado hoje para pagar o aposentado. Então, a gente não tem como mudar o regime, tem que mudar os parâmetros. Que parâmetros são esses? Mais importante, idade mínima. Não existe idade mínima para aposentadoria no Brasil. O Brasil é um dos 3 países do mundo em que não existe uma idade mínima. Então, quem está no INSS, por tempo de contribuição, se aposenta em torno de 55 anos
homens, 54 mulheres. Eu já estou com 55, então posso já considerar essa possibilidade, com uma expectativa de sobrevida de 25 anos. Né? Então, a pessoa que chega aos 55 deve, em média, chegar até aos 80. Então, uma pessoa que contribuiu durante 35 anos, mas vai ficar 25 no sistema, então não dá para equilibrar assim, ainda mais a demografia. Então, a idade mínima, tem que pensar numa regra de transição para quem já está perto disso, obviamente não vai chegar no cara que está com 53 anos e jogar mais 12 anos, tem que pensar alguma regra que faça sentido para ele e possivelmente pensar em algumas formas de desvinculação do salário mínimo das pensões, porque isso daí dá um problema, em particular para quem recebe muito pouco, né? Não gera incentivo para a poupança. Tem que pensar como é que faz alguma regra no sentido da pensão propriamente dita, quando um segurado morre, o que acontece com a pensão dele, se passa integralmente ou não, por isso pensando no INSS. Pelo lado do funcionalismo, a questão é mais simples, a gente tem que, já vale para alguns, mas é basicamente a questão de estender para o conjunto do funcionalismo a ideia de que todo mundo vai se aposentar na mesma regra do INSS. Tem um limite, né? Quem quiser se aposentar com mais, contribui. Mas, enfim, em grandes linhas é isso. O que a gente vai conseguir aí acho que essa é a questão de, não é nem milhões, são vários bilhões de dólares, inclusive para nós aqui, contribuintes do Brasil. Eu sou bastante cético quanto à possibilidade disso. 1 trilhão e 300 bilhões. Um número estimado ali, segundo... Da economia, exatamente. Em 10 anos. É mais do que o dobro da que tramita no Congresso em 10 anos. Assim, tem a proposta que chegou a ser formulada ali pelo Armínio Fraga e com Paulo Tafner, fala numa economia de 1 trilhão e pouco ao longo de 10 anos, obviamente, né? A proposta que foi mandada pelo governo Temer originalmente falava em 800, que acabou saindo ali da comissão especial 450 bilhões. Se for 450, a gente é para comemorar, mas não escapa do fato de que provavelmente em 2, 3 anos a gente vai ter que fazer outra. E aí a gente entra na dificuldade política, né, da aprovação da reforma da Previdência. Marcelo, pelo que você conhece de funcionamento dos partidos, do Congresso, você imagina que uma tarefa dessa magnitude que o Alexandre descreveu e que a gente sabe que é uma prioridade, pode ser feita nessa base da nova negociação por bancadas, uma negociação que passe ao largo dos partidos? Você acha que dá para reinventar a roda nesse aspecto? Então, Vera, esse é o X da questão, né? Quer dizer, o que o presidente eleito está propondo é totalmente inédito. Houve algumas experiências que se aproximaram dessa formulação no passado. O que mais pode ser comparado é o período do governo Itamar Franco, em que realmente no início houve uma governança que não envolvia diretamente esse compartilhamento do governo com os partidos, mas depois disso, ou seja, quase nos 20 anos de redemocratização, todo o período Fernando Henrique, Lula, o governo sempre foi compartilhado no nível partidário, quer dizer, o que o presidente eleito está construindo e alinhavando de maneira, preciso deixar bem claro, condizente com o que foi dito durante a campanha, é uma revolução nessa sistemática, ou seja, ele está atacando o núcleo duro do que a gente chama presidencialismo de coalizão. Essas formulações de negociação com bancadas podem ser bem-sucedidas, eu diria, quando a agenda não envolver economia. Mas quando a gente pensa nesse tema que é tão sensível, reforma da Previdência... Que precisa de 308 na Câmara e... A coordenação precisa ser no nível dos partidos. Por que ela é mais fácil ali nos partidos? Por que há uma coesão maior entre os partidos do que entre as bancadas? Então, a gente sabe que existe uma coesão maior no Brasil, historicamente, enfim, a ciência política demonstra isso. É relativamente alta a taxa de coordenação, enfim, de obediência às orientações de liderança por parte dos deputados e dos senadores. E a diferença fundamental em relação à coordenação que existe quando se trata de bancadas temáticas
é que a bancada temática se posiciona sobre uma agenda específica, né, de aquele substrato temático que envolve ou que amálgama aqueles deputados, aqueles senadores. Agora, a questão econômica, especialmente da reforma da Previdência, envolve interesses muitas vezes individuais dos parlamentares, né? Muitos que foram eleitos para essa legislatura têm vinculações corporativistas muito marcadas, especialmente com militares e servidores públicos. Andreasa, queria chamá-lo aqui para conversa, suas considerações iniciais aí, sobre esse tema que a gente tanto fala, né, Andreasa? Eu estou ouvindo aqui atentamente a aula que nós estamos tendo, as aulas, né? Para mim, objetivamente, a reforma da Previdência é a única militância que eu faço aqui nesse programa, fanaticamente. E eu tenho 2 eixos aqui muito claros, ambos trataram deles. Primeiro, a necessidade, porque, segundo a análise que eu faço, o governo Bolsonaro já começou, em termos de percepção da sociedade, né? Não objetiva e formalmente, mas já começou. A meu ver, já passou a hora de apresentar um projeto. O governo Bolsonaro, o gabinete de transição, já deveria ter colocado para o debate da sociedade a sua reforma da Previdência. E, obviamente, a melhor reforma da Previdência é a mais fácil de aprovar, que é aquela que já tramita, já está mastigada e que já é dado da natureza. As pessoas já sabem que terão que passar por isso. Qual seja? A do Temer. Muda o nome, passa a chamar Reforma Bolsonaro, não importa, mas essa já está engatilhada. Eu sempre lembro aqui que o Lula, em 2003, ao ser eleito, com um tremendo capital político parecido com o do Jair Bolsonaro, apresentou também uma reforma da Previdência, muito mais simples do que a necessária agora, e só conseguiu votá-la no final do ano, porque, claro, existe uma tramitação e um processo de convencimento. Há também, portanto, o componente político, a articulação política. Esse governo tem um déficit de articulação política, de operação política. A aquisição do Rogério Marinho, deputado que não vai ter mandato, para a equipe do Paulo Guedes, para cuidar da Secretaria de Previdência, ele que foi o relator da reforma trabalhista, é espetacular nesse sentido. Um sinal de que é possível alguma operação política. Ou seja, projeto, algo a convencer. E, uma vez havendo projeto, já que se não é impossível convencer alguém de algo que não existe, havendo projeto, operação política, ir à rua, falar com os parlamentares para convencer em função desse projeto. Não tem muito o que fazer fora disso. Alexandre, a gente conversava justamente sobre essa coisa do convencimento um pouco antes do programa começar, né? Que você não tem certeza, e é algo que eu compartilho, de que a sociedade está convencida da necessidade da reforma. Você acha que há algo a fazer nesse aspecto, ou confiar só na popularidade do governo e achar que isso vai ser o elemento a impulsionar? Eu acho que não tem muito a fazer, não. Assim, a ideia de que o governante pode... Agora eu vou falar para vocês o que a gente precisa fazer, é uma coisa um pouco mais complicada. Eu acho que esse era um tema que tinha que ter sido debatido com a sociedade ao longo dessa campanha. De alguma forma aconteceu, mas antes da campanha, né, quando começou a tramitação da reforma que foi eventualmente abortada lá pelos eventos da JBS, a gente estava até num fórum adequado, que é o Congresso Nacional, mas a verdade é assim, esse debate morreu. A gente passou essa eleição inteira sem falar a sério da questão de Previdência, né? E a imagem, acho que o produto que a futura administração vendeu para a população é que a gente dá um jeito nisso, em cima, a gente acaba com o crime, a gente acaba com a corrupção, e isso daí vai levar o negócio adiante, né? Eu acho que não está muito claro para a sociedade qual que é o tamanho da encrenca. A guerra de desinformação que foi promovida quando voltou a pauta, a questão previdenciária, ela teve sucesso. Assim, é incrível o número de vezes que eu tenho que falar, não,
não adianta cobrar dos devedores da Previdência. Não que você não deva cobrar, pode cobrar deles, mas assim, você não tem 500 bilhões por ano. Se você tiver sorte, você tem 500 bilhões de uma vez só. Provavelmente muito menos do que isso. Muito menos do que 1/3 disso, talvez você consiga. Mas isso está, de alguma forma, na psique coletiva. Enfim, é um problema de não cobrar de quem deve. É uma questão de auditoria. No fundo é a corrupção, né? Resolva a corrupção em todos os âmbitos, você resolve tudo. Não é. Acho que tem ali uma bandeira que é a questão dos privilégios, que acho que ajuda em alguns casos. Agora, vai convencer as pessoas que é um privilégio se aposentar por tempo de contribuição com 55 anos. Onde a aposentadoria média lá do pessoal tempo de contribuição é, se não me falha a memória, da ordem de R$ 3.300, R$ 3.500 por mês. Não é nada extraordinário. Agora, R$ 3.300, R$ 3.500 por mês te coloca firmemente nos 15% mais ricos da população. Metade dos recursos da Previdência vai para os 20% mais ricos. Fala, Andreasa. Não, eu tenho o seguinte, né? Eu estava te ouvindo e lembrando do seguinte: uma coisa é você ser governante e ter um extraordinário capital político para, inclusive surfando a onda da temática influente da época, fazer pressão social via rede social, mobilizar a sociedade para flexibilização do Estatuto do Desarmamento, para redução da maioridade penal. Outra coisa é conseguir adesão popular e, portanto, concretude desse capital político para uma reforma altamente impopular, como a da Previdência. Você acha que alguém vai para a rua protestar a favor da reforma da Previdência, ou mesmo nas redes sociais? É ruim, né? Eu acho que não, e o que você falou acho que é um tópico importante. De alguma forma, o Bolsonaro conseguiu captar de algumas insatisfações que existiam, que existe, a questão da segurança, em certa medida a questão dos... Ele basicamente foi uma antena e conseguiu pegar isso e de alguma forma projetar como o cara que resolve isso. Na sociedade, o tema previdência inexiste. E se na sociedade inexiste, vai ser... Acho que é um exercício de wishful thinking, imaginar que o Congresso, que com todas as suas imperfeições é um reflexo da sociedade, vai comprar essa pauta. A gente vai comprar quando esse tópico estiver maduro. E eu tenho a impressão que hoje ele não está maduro na sociedade. Marcelo, você quer complementar? Não, mas eu apostaria que o governo fará uma campanha de comunicação buscando demonstrar a necessidade da reforma. Porque é curioso, né? A gente lembrar que o Congresso, na legislatura que se encerra agora, barrou por duas denúncias, enfim, contra o presidente Temer, no auge de um sentimento anticorrupção muito intenso na sociedade brasileira. E por que fez isso, né? E por que não aprova ou tem mais dificuldade de aprovar a reforma da Previdência? Eu acho que são vários fatores, mas tem um elemento que me parece importante, que é o seguinte: ao barrar as denúncias, os congressistas poderiam, em alguma medida, trabalhar com uma certa ambiguidade ou voltar para suas bases dizendo, ao final do mandato, ele poderá ser responsabilizado, poderá ser punido, seria um trauma muito grande para a democracia novamente afastar um presidente na sequência da Dilma Rousseff, enfim. Quando se trata de reforma da Previdência, aí as consequências são muito concretas, né? Muito imediatas no bolso da população e, de fato, é muito impopular. Então, ainda mais quando o governo se propõe a fazer uma articulação que não passa pelo nível dos partidos políticos, ou seja, trabalhar nesse varejo, ter o respaldo da população, ainda que mínimo, ou pesquisas de opinião demonstrando que há uma aceitação maior da temática ou da proposta, me parece fundamental e apostaria que o governo vai fazer isso. Exato, e acho que esse é o grande desafio desse modo de fazer política que o Bolsonaro está propondo, né? Que ele diz, a gente não vai fazer toma lá da cá com o partido. Em geral, qual que é a resposta que ele dá? O que a gente vai fazer? É a pressão popular em cima dos congressistas. Diálogo direto com a população para forçar os congressistas na marra apoiar. O discurso dele falando sobre eliminar a intermediação. As instâncias intermediárias, exato. Isso até funciona, por exemplo, com o pacote de reformas do Sérgio Moro, né? Se os congressistas, os deputados não quiserem, talvez não queiram mesmo, porque vão endurecer as investigações, o povo vai ficar bem bravo e talvez vá para as ruas. A gente vai... Vamos girando, porque vários temas. A reforma da Previdência é mais difícil. Eu só queria incluir
uma coisinha só pra gente fechar amarrar esse bloco da Previdência, que é o que eu acho que é uma temeridade, jogar outras pautas que sejam diversionistas no mesmo tempo que a reforma da Previdência. Jogar lá para discutir a pauta do Moro, que é uma pauta a qual os deputados e senadores são refratários, porque mexe diretamente com eles, que é de endurecimento no combate à corrupção. Eu acho que deveriam pôr foco total na reforma e, uma vez tirado essa necessidade da frente, aí sim colocar as outras pautas que são até mais populares para o bolsonarismo, né? Mas já que a gente está... fazer um pequeno... Diga, Alexandre. Que a gente falou tudo, mas uma coisa que a gente acabou não comentando, assim, qual que é o grau de convicção do futuro governo sobre a questão previdenciária? Porque os sinais são... Tudo bem, a gente ouve a equipe econômica falar, no caso, fala o Paulo Guedes, fala a Previdência, sim, faz sentido, precisa de mais detalhe, mas é aquilo. Agora, de repente, falar o presidente falando, a gente não pode fazer uma reforma assassinando os idosos. Pô, quem mexeu com essa proposta não mexe com os idosos, né? Justamente os idosos não tem nenhum problema. Aí tem um ministro, atual ministro, vai ser futuro ministro da Casa Civil, que também dizia que não tinha problema na Previdência. E falava com convicção, aquela convicção assim, né, que realmente só a ignorância confere às pessoas, né? E aí vem e também falando, a gente tem 4 anos para resolver isso. E vai o filho, é o 02, 03, eu perdi a conta, mas um dos zeros, né? Talvez até apropriado, ele vai, não, a gente vai tentar. Se não der, fazer o possível, amigão, né? Ao menos tentamos, ao menos, se não der, você vai ter um baita de um problema na sua mão. Então acho que não sei se caiu a ficha ali nos escalões superiores da futura administração, assim, é isto ou nada. Se você errar a mão na reforma da Previdência, você vai ter uma baita crise fiscal em 2, 3 anos, e aí você vai ter um seríssimo problema. Em 30 segundos aqui, me parece, o Alexandre vai saber dizer com muito mais propriedade, que se não for feito no primeiro ano, que tem de discricionário é 24 bilhões. Que é muito pouco, assim, uma secretaria do governo estadual de São Paulo de médio porte tem 1 bilhão de orçamento, quer dizer, quase nada para o Brasil. Você tem 2 anos no máximo para encaminhar isso. Muito bem, depois de toda essa aula sobre reforma da Previdência, com os nossos convidados e também com a participação dos comentaristas, eu ouvindo aqui, eu escutei algumas vezes o nome de Sérgio Moro, o nome de agenda da corrupção, e eu queria seguir nossa conversa mais ou menos por aí, seja no aspecto econômico, porque essa superpasta tem ali como bordão o follow the money, né? As novas atribuições do COAF que migram da área da Fazenda para agora as mãos do Sérgio Moro, mas também do aspecto político, sobre o futuro da Lava Jato. Então começo com você, Marcelo, e a gente vai girando aqui a nossa roda. Pois tem um velho bordão, né, dos políticos mais experientes que diz que um presidente, um governador, um prefeito não deve nomear alguém que não possa demitir, né? Me parece ser o caso do Sérgio Moro em relação ao presidente eleito. Ele goza de um prestígio na sociedade equivalente, talvez superior até ao do Bolsonaro. A gente, no Transparência Partidária, teve a oportunidade de participar da elaboração do capítulo das novas medidas contra a corrupção da Transparência Internacional que diz respeito a partidos políticos. E eu considero que aquele documento que traz lá 70 medidas tem... É claro, pontos que precisam ser aprimorados ali, mas é uma agenda muito interessante quando se pensa em combate à corrupção. Mas o tamanho do ministério cria uma dificuldade já na gestão no nível do poder executivo, quer dizer, implementar aquilo dentro, no Congresso, dependendo da tramitação no Congresso, fica muito mais difícil porque primeiro é preciso arrumar a casa, né, a própria cozinha. Levará um tempo aí, tem uma curva de aprendizagem de como esse ministério vai funcionar, o que é uma questão para todo o resto do governo.
governo, né? Quer dizer, eu acho que o problema de governança, a gente tem falado muito do Congresso, mas a governança do governo Bolsonaro precisa ser definida ainda internamente e pelo menos aí o primeiro semestre vai ser tomado nesse sentido, antes de depois a gente pensar no relacionamento. Esse superministério do Moro, ele se cercou dos seus, né? Ele trouxe toda a equipe dele lá de Curitiba e pessoas que ele confia. Sigo com você, Alexandre, vamos lá. Olha, acho que tem uma iniciativa importante aqui. Eu não acho que a questão fiscal no Brasil se resolve com simplesmente combatendo os corruptos. Ela vai mais longe. Quer dizer, obviamente, nada contra, vai ajudar sempre. Mas a gente tem outros aspectos que é basicamente essa promiscuidade que existe entre público e privado no Brasil. A gente acostumou com isso, né? A gente acostumou que a gente tem aqui não é o único país do mundo, mas é um país do mundo onde a gente tem visto a história do capitalismo de compadres, né, que é um tópico que foi muito explorado pelo Sérgio Lazzarini, lá meu ex-colega, eu saí do INSPER, ele continua lá. Né, e isso daí tem efeitos, acho que muito negativos para o crescimento do país no longo prazo. Quer dizer, basicamente pensando lá qual que é a maneira de ficar rico no Brasil? Qual que é a principal maneira de ficar rico? É basicamente arrumar algum contato no governo, ou nos várias esferas de governo, nos vários níveis de governo que a gente tem. Então você tem lá a possibilidade, né, de arrumar uma grana barata do BNDES, arrumar um subsídio aqui, uma proteção acolá. Quer dizer, essa troca de favores entre público e privado é a forma com que basicamente as pessoas enriquecem no país. A gente viu alguns casos recentes, né? Alguns estão na cadeia. Aliás, essa é a boa notícia. Vários deles estão na cadeia. As empreiteiras estão na cadeia. O Ike Batista está na cadeia. Muitos políticos. Políticos. Não, o Odebrecht está pensando no JBS. 35 só no âmbito da Lava Jato. Eu acho que essa questão da corrupção, por mais que tenha lá ainda uns malucos que reclamem, diz que foi isso que causou a recessão, eu acho que se a gente conseguir avançar nesse tema, acabar com essa promiscuidade que existe, a gente tem uma possibilidade de recuperar uma outra forma de fazer capitalismo no Brasil. Então eu acho que aí tem uma agenda que é importante. Não vai ser isso que vai resolver o nosso problema hoje, nem amanhã, mas se esse negócio for levado a cabo durante muito tempo, a gente conseguir de fato acabar com essa promiscuidade, acho que a gente tem a possibilidade de colocar o capitalismo brasileiro em bases distintas. Não vai ser perfeito, nunca é, mas pelo menos não é esse estado que a gente chegou hoje. E Alexandre, o combate à corrupção aí, digamos, ele tira uma parte desse capitalismo de laço, né? Porque tem outra parte que se dá dentro da lei também, né? Daí tem que mudar o próprio desenho das políticas, isenções fiscais. É só é uma parte da promiscuidade, né? Exato, é a parte, vamos dizer, obscura da coisa. Legal, obviamente tem a parte legal, mas enfim, eu acho que por aí o novo governo aí, né? Se quiser realmente. É um desafio de longo prazo, como o Alexandre estava colocando, e quando a gente pensa no Moro, eu apostaria que ele vai ficar 2 anos, né? Porque depois abre uma vaga lá no Supremo. Então a gente deve, se houver um pensamento estratégico, verificar o surgimento de alguma nova liderança ao lado do Moro para que possa substituí-lo, senão essa agenda realmente corre risco. Eu acho que você falou aí da possibilidade de ser demitido, realmente ele não tem, eu acho que é só se ele for promovido. Eu acho que não por acaso a gente começou esse programa especial aqui falando do que eu considero os 2 pilares do futuro governo, dos quais depende o sucesso do Jair Bolsonaro. Paulo Guedes e a agenda econômica de um lado, o Moro e essa agenda de combate à corrupção de outro. Andreasa, diga lá, queremos te ouvir também. Eu queria só complementar de volta a questão parlamentar, a questão legislativa, que é o que mais me preocupa, porque é óbvio que o Sérgio Moro não aceitaria deixar o conforto da magistratura, com tudo quanto tem de direitos e para alguns privilégios, para uma aventura política, porque é disso que se trata. Nós consideramos que ele não pode ser demitido, mas ele pode, né? Quer dizer, ele está no ministério sob gestão de um presidente eleito, etc. e tal. Eu dizia que esse cara não aceita ir para um governo sem que o presidente tenha assumido com ele compromissos muito sérios que passam pela questão legislativa e que imporão rapidamente, me parece certo, portanto, no primeiro semestre, ao mesmo tempo em que deveria estar avançando a reforma da Previdência no Congresso, um pacote legislativo, o pacote Moro.
Essa é uma preocupação que eu tenho, porque eu concordo com a Vera, são os dois principais eixos desse governo, a reforma da Previdência, a questão fiscal e a segurança pública barra combate à corrupção. Ambas dependem do Congresso. O Ministério do Sérgio Moro só pode ser funcional, segundo o desenho que se apresenta, com um pacote legislativo. E aí eu pergunto, coloco para debate, para ouvir a opinião do Marcelo e do Alexandre. É possível, mesmo com tamanho capital político, aprovar tantas coisas ao mesmo tempo? Acho que eu francamente não tenho uma resposta para isso. Eu acho arriscado, porque assim, é sempre meio difícil definir o que é capital político, né? A gente sempre pensa que existe lá uma certa quantidade finita de boa vontade da população para com o governo e que ele pode gastar nisso como ele bem entender. Eu acho que não é bem assim que funciona, né? Acho que tem coisas que a gente não entende acerca de como é que a população enquadra certos temas. Eu acho que a questão, em particular, do Moro tem uma ressonância popular muito maior do que a Previdência, por tudo que a gente discutiu antes, até porque, com bons motivos, a população, o grosso da população, está absolutamente, eu não vou falar a palavra, mas enfim, está absolutamente chateada com o montante de corrupção que tem no país e que, enfim, acho que então esse tipo de agenda encontra uma ressonância popular forte e aí acho que cabe a estratégia de vamos pressionar o governo, vamos pressionar o Congresso e a gente viu exemplos recentes, né? Tentativas de alguma forma burlar os mecanismos anticorrupção não conseguiram avançar porque houve uma certa reação popular e mesmo um Congresso em vias de sair não teve coragem de levar adiante. Então, acho que por aí funciona. Eu tenho mais dúvida na questão previdenciária, porque não tem, assim, aqui a gente estava discutindo antes, ninguém vai sair na rua e falar, vamos aumentar a idade mínima. Eu não consigo nem pensar num slogan para o pessoal gritar aqui na Paulista para isso. É verdade. Marcelo, então, sigo com você, suas considerações. Então, eu considero que para responder bem a essa pergunta, a gente precisa voltar àquele ponto do começo do programa, ou seja, a relação do governo com o Congresso. E aí eu considero que o cenário mais provável é que uma vez que o governo Bolsonaro pretende subverter toda essa lógica de relacionamento ou de compartilhamento do executivo com o legislativo, o presidencialismo de coalizão, não formar um ministério com base nesse compartilhamento, o que é possível dizer, claramente a gente entra numa zona de muita incerteza, é que o cenário mais provável, do meu ponto de vista, é que o impulso eleitoral que as eleições sempre outorgam a um presidente, e no caso do Bolsonaro é bastante grande, quer dizer, essa semana saiu uma pesquisa recente, né, dando conta de que 75% da população afirma que ele está no caminho certo. Existe um apoio e isso tende a favorecer o encaminhamento de questões mais delicadas no Congresso. Essa lua de mel, né, essa boa vontade a que o Alexandre se referia, costuma durar aí um semestre, um pouco mais. Eu apostaria que, vencido esse prazo de 8, 10 meses, o governo deve ter alguns resultados em termos de tramitação, inclusive da própria reforma da Previdência, porque precisa passar por comissões, enfim, alguns meses a gente deve levar nesse processo. E aí, por volta de outubro do ano que vem, eu diria que o governo será obrigado a fazer uma reforma ministerial, trocar alguns ministros com vistas a justamente, de alguma forma, passar a compartilhar o governo com partidos de modo a conseguir mais tranquilidade para se relacionar com o Congresso, porque certamente muita resistência vai advir dessa nova maneira de se relacionar. E aí eu diria que o mais provável é que o presidente exija que os partidos indiquem nomes com algum perfil técnico, mas
indicados pelos partidos, com vinculações partidárias, de modo que lhe permita sustentar ainda esse discurso de que não entrou no jogo tradicional da política. Diga lá, Vera Magalhães, já posso introduzir aqui o próximo tema? Eu acho que vai para o próximo. A gente já tratou disso, eu também acho incompatível tratar tudo de uma vez. O próximo tema que eu queria introduzir aqui é a agenda externa do ponto de vista do comércio exterior, mas que passa por diversos aspectos. Por exemplo, a escolha do chanceler e o perfil do Ernesto Araújo, muito diferente dos anteriores. Os ânimos acirrados, por exemplo, com alguns vizinhos, a Venezuela de Nicolás Maduro, a tentativa ali de uma agenda bilateral com os Estados Unidos e por aí vai. Quem levantar a mão primeiro começa agora aqui nesse acho que a gente podia começar ouvindo o Alexandre sobre o impacto econômico dessa nova diplomacia e depois ouvir um pouco também sobre o Marcelo, sobre essa nova diretriz política aí do Itamaraty. Eu acho que a impressão que me dá, até do jeito que o Paulo Guedes acumulou poder nesse momento e a agenda que parece estar na cabeça do futuro chanceler, é que a parte de comércio propriamente dita vai cair mais na órbita desse superministério da economia, que tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas a principal vantagem é que pelo menos acaba com o ruído interminável que sempre teve esse tipo de coisa. Eu, na minha curta experiência, fiquei 2 anos e meio no governo, mas a curta experiência que eu tive lá, e não foi muito nessa área de comercialização, toda coisa que tentou avançar acabava sendo barrada. E assim, um ministro com a força que tinha o Palocci não conseguia fazer essa agenda avançar, né? Então, à medida que você concentra os poderes ali, eu acho que tem uma possibilidade de levar adiante uma proposta mais ousada do ponto de vista de aumento de integração da economia brasileira com o resto do mundo. Vai continuar tendo oposição, né? Tem oposição dos vizinhos aqui da Avenida Paulista, esses não querem ouvir em hipótese alguma esse tipo de coisa, mas enfim, eu acho que a gente tem uma chance boa disso, inclusive porque eu acho que o chanceler vai estar mais preocupado, né, em defender os valores morais e cristãos do país do que, de fato, se engajar nesse jogo. Então, talvez quando o pessoal estiver olhando para o outro lado, a gente consiga avançar um pouco. Mas eu acho que não vai ser com os Estados Unidos, né? Eu acho que a gente pode talvez tomar alguns passos interessantes no que diz respeito ao Mercosul. O Mercosul, vamos reconhecer, é um fracasso rotundo. Isso aqui não funciona, a gente vai ter que repensar essa história, talvez deixar de ser uma união aduaneira, vamos para uma área de livre comércio, e aí tentar alguma coisa mais ousada. A gente já tem conversas acontecendo faz tanto tempo que eu ainda estava no Banco Central, quando a gente estava conversar com a União Europeia. Isso vem de 2004, 2005. Então vamos falar aí 14 anos que a gente está nesse lenga-lenga, não avança, talvez tenha uma oportunidade para avançar aí. Então eu acho que se tem uma coisa que pode trazer boas surpresas, é isso. Acho que a gente não teve condições, pelo menos internas, tão boas para avançar como nesse exato momento. Marcelo, então, sigo com você, até emendando aí já na diplomacia. Vamos lá. Então, eu tenho a impressão de que nesse ponto tem também, como em outros, sinais trocados de parte do governo, ou seja, alguns setores do governo apregoam essa necessidade de abertura, de integração, mas por outro lado também tem gente fazendo críticas ao multilateralismo, ao chamado globalismo, enfim. Não sei, me parece que em alguns momentos há sinais mais de abertura e outros também de protecionismo, ou seja, um alinhamento com os Estados Unidos que claramente adota uma postura mais protecionista em alguns pontos da sua política comercial externa, e além do que, né, o governo vem entrando aí, antes de assumir também, numas bolas divididas, parece que desnecessariamente com relação à política externa. Acho que o caso mais emblemático é a questão lá da Embaixada de Israel, num cenário, é bom dizer, de declive, né, das perspectivas de crescimento da economia mundial. Então, realmente, eu fico bem apreensivo com nesse ponto. Tem comprado umas brigas ali absolutamente... Uma delas com a questão chinesa, né? China, exato.
Lembra, são bem ou mal o nosso maior cliente, né? Mas eu vivo disso, eu costumo tratar bem meus clientes, né, na medida do possível. Eu vou ser rápida aqui, porque hoje está sendo legal que a gente está podendo ouvir mais do que falar e também abrir um pouco a nossa perspectiva aqui como analistas. Eu tenho medo desses choques, dessas bolas divididas, como o Marcelo falou. Eu acho que a diplomacia ela vai ter um viés muito pró-Estados Unidos, isso já está claro, e todo o discurso do Bolsonaro de que era preciso desideologizar o Itamaraty virou para o outro lado, né? Ele só trocou o sinal e vai ser um Itamaraty altamente ideologizado. E isso eu acho que pode ter um impacto ruim no comércio exterior, mesmo porque tem também aí um sinal meio trocado, porque ele passou a parte de comércio exterior para o Paulo Guedes, mas deixou a Apex ali no Itamaraty, uma coisa meio mal ajambrada, a meu ver. Então eu acho que tanto essa coisa de Israel, quanto essa agenda muito pró-Trump, quando não precisava ser, o Brasil não precisava tomar um partido, a diplomacia não tem essa tradição de tomar um lado, né? O melhor da diplomacia, não estou falando da diplomacia petista, que essa era bizarra, eu estou falando da tradição diplomática brasileira, então eu acho que pode causar alguns problemas para o Brasil no âmbito do comércio já. Eu acho que o cenário ideal é um pouco esse que o Alexandre pintou, né? Que uma agenda comercial de abertura econômica seja levada em frente, enquanto fica um blá 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 meio ideológico ali que não afeta muito nas relações internacionais, que acaba não afetando muito. O risco é que essa parte ideológica ela crie novas realidades que afetem e que até comprometam, né, as possibilidades do Brasil se integrar economicamente. Afinal de contas, essa integração política via organismos internacionais e acordos multilaterais está profundamente ligada com o que foi a integração econômica aí desde a Segunda Guerra, né? O mundo não é cada um por si, meio só em acordos. Existem acordos econômicos entre todos os países do mundo que garantem um pouco essa ordem imperfeita, mas relativamente liberal que se criou aí. E o nosso novo chanceler chega falando, não, agora é uma aliança Brasil, Estados Unidos e Rússia, porque esse é os ideais cristãos contra a China e a Arábia, participando de um movimento nacionalista de vários países do mundo de franco fechamento. O mundo hoje é muito menos propício para, digamos, abrir o comércio do que era nos anos 90, vamos dizer assim. Nos anos 90 todo mundo queria abrir comércio, a gente não quis. Agora a gente espera o que queira, mas o mundo não quer tanto assim, vai ser mais desafiador. Mas, ao mesmo tempo, uma parte da nossa política externa, se ficar a reboque, se ficar aderindo incondicionalmente a essa agenda nacionalista, vai comprometer também o nosso próprio comércio. É o tweet, agora o tweet é a forma oficial de comunicação, né? O Ernesto Araújo tweetou aqui, nova política externa. O Brasil não deixará de exportar frango, soja, carne e açúcar, mas passará a exportar também esperança e liberdade. Olha que beleza, hein? E o ponto dele aqui era que os interesses do setor agro têm que ser matizados, porque tem outras coisas aqui de valores. Quanto está valendo ali? A esperança. Exato. Vamos passar a bola lá para o Carlos Andreasa. Vai daí, Andreasa. Então, pessoal, eu acho que as relações exteriores do governo de transição Bolsonaro é uma das áreas que ainda não superou a retórica eleitoral. E acho que tem método nisso. É uma das áreas em que se cultiva uma militância pró-bolsonarista. Acho que tem cálculo nesse propósito. Quando o governo começar, eu estou convencido de que esse blá 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 ideológico que vai continuar será contido pela realidade objetiva, né? A história das relações internacionais brasileiras não tem como característica a objetividade, a neutralidade e o oportunismo, porque relação exterior passa por oportunismo à toa. Foi o Brasil que criou isso. O mundo nos conformou dessa maneira porque é assim que é. Então eu acho que, começando o governo, o pessoal vai baixar a bola e vai entender que bom, vamos abrir mercado com os Estados Unidos, sem poder prescindir do comércio com a China e por aí vai. E bom pontuar, né, Andreasa, que enquanto o nosso futuro chanceler está aí querendo aderir à política do Trump, internamente nos Estados Unidos, o Trump está metendo os pés pelas mãos. É o secretário de defesa, Jim Mattis, um cara conservador, ou seja, não era um esquerdista que estava lá. Mad Dog. Exato, um Mad Dog, o cara, mas que tinha uma visão ainda mais realista, digamos assim, da ordem internacional. Entrou em conflito com o Trump aí com relação à Síria, parece que o Trump entregou para a Rússia, o cara se demitiu agora, a coisa tá grave. Os adultos estão abandonando o governo. E sem nos esquecer de que, não sei o que o Alexandre acha especificamente, sem nos esquecer de que há quem diga que há uma recessão no horizonte aí para os Estados Unidos.
Bom, esta é outra questão que está bastante... Bom, a gente está com uma expansão bastante longa e a gente sabe que o ciclo econômico não morreu. Agora, a história de que assim, a previsão de recessão, a evidência mais forte que o pessoal costuma apresentar em termos técnicos aqui, né? Você tem juros de curto prazo, tem juros de longo prazo. Quando o juro de longo prazo começa a cair, a ideia é que está sinalizando uma recessão, porque lá na frente o Federal Reserve vai ter que cortar juros. Mas, na verdade, nesse exato momento ele ainda está subindo. A gente tem uma economia que ainda está forte. Agora, tem problemas sérios. Eu só não sei se a gente tem que contar com uma recessão acontecendo nos próximos 2 anos. Eu não sei dizer isso. Agora, na verdade, assim, nenhuma expansão dura para sempre. Então, é um truísmo. Em algum momento, isso aqui vai acontecer uma recessão. Se vai ser daqui a 1 ano, vai ser daqui a 2, 4, eu, infelizmente, não sei dizer. Se eu soubesse, eu garanto que eu estaria numa ilha no Pacífico. Agora eu vou passar a palavra para Vera Magalhães. Vera, a pergunta é sua para essa reta final. Eu acho que tem um outro aspecto desse governo que vai ser bastante relevante, que é uma mudança na forma de comunicação com a sociedade. A gente já tratou um pouco disso aqui quanto à reforma. Eu só queria ouvi-los quanto ao que vocês acham da possibilidade de, durante 4 anos, se levar a cabo esse modelo de comunicação direta. Isso é viável? Eu acho arriscado. Teve governos que se mantiveram assim, quer dizer, um dos aspectos do populismo clássico era exatamente essa ideia de comunicação direta. A gente está pensando no Twitter hoje, mas o Vargas era o rádio, né? Enfim, existe. Foram experiências que, enfim, aconteceram, a gente vai chamar de exitosas. Bom, o governo foi lá, funcionou. Nem sempre o resultado foi o melhor possível. Eu tenho sempre uma desconfiança grande quando você realmente elimina. Por pior que sejam os intermediários que a gente tem, eles são ruins, é melhor ter os intermediários do que não ter. E você, Marcelo? Então, além desse aspecto, eu diria que tem, claro, como decorrência, uma perda democrática, né? Quer dizer, a comunicação direta com a população, da forma como está sendo proposta, implica também a perda da possibilidade do contraditório, que sem demérito da qualidade do interlocutor, ocorre quando você tem uma comunicação mais profissionalizada, né? Quando o governo concede entrevistas coletivas e se submete ao contraditório profissional da imprensa. Se isso ocorre com menos intensidade ou não ocorre, é claro que a gente tem uma perda democrática aí. Muito bem, Andreasa, suas considerações. Eu concordo com o Marcelo absolutamente. Abrir mão de mediação talvez seja funcional, talvez seja bom, quando se tem alta popularidade, como ocorre agora. Mas alta popularidade em política é exceção. A queda virá, né? A baixa de popularidade virá. E governo impopular sem mediação é governo exposto. Esse é o risco, né? Você abrir mão da comunicação e da intermediação da imprensa quando está tudo bem, mas quando vem uma crise, a gente tem uma pequena amostra agora, caso Fabrício Queiroz. Aí se fecha todo mundo em copas e ninguém faz a comunicação direta, não é isso, Joel? Exato, e a população cada vez mais parece querer isso, né? Porque isso hoje é mais possível do que jamais foi. A comunicação direta não só do governo, o Bolsonaro surfa essa onda, mas é uma onda maior que o Bolsonaro, essa mudança na comunicação. E isso eu acho que tem uma implicação perigosa para a ordem social e política, porque cada vez mais os muitos canais de comunicação, a comunicação direta permite que as pessoas vivam apenas reforçando aquilo no qual elas acreditam, bolha, né? E se radicalizando, e como cada um vira um pequeno formador também, a tendência dele querer radicalizar um pouco para ganhar mais sucesso ali dentro cresce. Acho que a gente vai ter que aprender, enquanto sociedades democráticas, novas maneiras de lidar com isso. Não dá para parar. A gente vai ter que descobrir o que vai fazer. E nós, imprensa, vamos ter que reinventar nosso trabalho também. Isso vai ser bom, vai ser importante. Exato. Muito bem, quero agradecer demais aí a presença do Marcelo Issa, do Alexandre Schwartzman. Muito obrigado pela gentileza de participar aqui desse 3 em 1 especial, que passou em revista diversos temas, não só que pontuaram, que marcaram o ano de 2018, mas os que estão aí batendo a porta para o ano que virá. Obrigado, senhores. Prazer. Eu que agradeço. Muito bem, Vera Magalhães, querida, Joel, Carlos Andreasa, a gente se despede aqui nesse dia 25. Um abraço para vocês. Feliz Natal. Feliz Natal a todos e até amanhã. Tchau.
É isso aí, pessoal. Mas amanhã o 3 em 1 volta às 17h30. Até lá.